Então, boa noite, pessoal. Já faz pouco mais de um ano que nós estamos com essa prática virtual. A gente começou em abril de 2020. Nós já estamos aí entrando em junho, praticamente entrando em junho de 2021. Então, aí pouco mais de ano, né? E eu acredito que algumas pessoas já tenham sentido os benefícios da prática do zazen no dia a dia, nas relações com as pessoas, no trabalho, consigo mesmo. Vocês já devem ter sentido os benefícios, por exemplo, de conhecer o básico na filosofia budista, né? Os ensinamentos como impermanência, interdependência, karma, não eu, luminosidade da mente. Mas eu queria destacar hoje, especificamente, para você que tem se dedicado ao zazen, e eu percebo a dedicação de muitos de vocês, nós já saímos daquela primeira fase. Aquela fase do incômodo puramente físico e mental, que a gente tem no início. No início, essas são as principais barreiras, quando a gente já está na postura do zazen. É a mente circulando, dando voltas o tempo todo, e a postura do corpo que não é tão legal, a gente não considera tão gostoso. Mas quando a gente vai se dedicando realmente à prática, essas duas dificuldades iniciais, elas são superadas. Aí a gente começa a adentrar realmente no zazen, sabe? E quando a gente começa realmente a adentrar no zazen, nós vamos nos beneficiando dos efeitos que ele provoca no nosso corpo, nas nossas emoções. E enquanto a gente está na postura do zazen, a gente é tomado, a gente é invadido por um grande bem-estar, que não são mais aquelas coisas que tinha no início. Muitas vezes uma confusão mental, uma confusão emocional. Não! Você agora superou essas dificuldades e você agora está começando a ter contato com uma coisa preciosíssima, que é você no nível mais profundo. Parece que o universo todo está ali com você naquele momento do zazen. Você sente que realmente não existe separatividade. Eu sou uma coisa, o mundo é outra coisa, a prática é outra coisa. Não, estamos todos conectados, todos interligados. E esse todo se reflete na gente, com uma maneira assim, de uma maneira especial, porque só quem realmente deu esse passo além da dificuldade, só aquele que realmente começou a adentrar, sabe do que eu estou falando. Eu me lembro que lá no Centro Zen, o meu professor, meu primeiro professor, o monge Iko Sensei, ele pediu para um rapaz fazer uma arte lá, né? Pintar, fazer uma arte. E o pintor que ia lá, ele já conhecia o zazen, e às vezes ele fazia zazen. E teve um período que eu fui, enquanto o rapaz pintava, e eu digo, agora é a hora do zazen. Ele disse, eu posso fazer? Eu digo, vamos lá. Como ele já tinha uma certa prática, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, mas monge,
Quando aquele bem-estar estava começando a chegar, o senhor tocou o sino, monge? É por aí, sabe? É por aí. Esse bem-estar que muitas vezes a gente sente quase no final, quando a gente venceu as dificuldades iniciais, lógico, esse bem-estar que às vezes a gente sente no final, com a prática, ele vai se instalando praticamente de forma imediata e de maneira mais contínua, na prática e depois no corre-corre do dia a dia. Aí ficou uma coisa maravilhosa. Porque você começa realmente a perceber que não tem diferença entre você e a prática, entre você e o todo. Que nós somos justamente esse todo manifesto. Isso são alguns benefícios do zazen, esse bem-estar, que dissolve aquelas camadas negativas que a gente tem. E quando a gente acrescenta ao zazen a compreensão do Dharma, e o Dharma é a realidade que o Buda percebeu, o Dharma não é uma invenção do Buda, a gente pode dizer que nós começamos a ter uma prática mais completa. Curioso eu estar falando isso nos zazen de iniciantes. Sozen-san perguntou no início, tem alguém iniciante? E parece que não tinha ninguém de iniciante. Isso significa também dizer que nós já temos uma certa consolidação da nossa prática. Olha que coisa estranha. A gente está meio que formando uma sanga virtual. Porque, na verdade, nós somos uma sanga só. Todas as tradições, todas as filosofias são uma sanga com roupas diferentes, às vezes com algumas palavras diferentes. Então, quando a gente começa a ter esse nível de compreensão, se torna muito agradável ser um praticante do Dharma. E para aumentar o nosso nível de compreensão, eu queria ler para vocês um trecho do Dhammapada. Eu já mostrei aqui algumas vezes. Especificamente o prefácio, que eu já tinha começado a ler antes de pegar o Covid, né, antes do Covid-19. E eu queria compartilhar com vocês algumas palavras. Foi muito interessante aquela leitura que a gente fez. Quando, no prefácio, o autor, Enio Burgos, inclusive um monge, ele fala de que no Dhammapada o Buda ensina que nós não devemos desconsiderar a força das nossas marcas mentais, a força das nossas memórias obscuras, aquelas memórias que aparentemente estão apagadas, mas que ficam ali nos fazendo ver a realidade de uma certa forma, praticamente agir do mesmo jeito, e isso faz com que a gente ande em ciclo. E quando a gente anda em ciclo, como nós vimos no curso de preceitos, que anda em ciclo, não anda em lugar nenhum, não vai para lugar nenhum, não chega a lugar nenhum. Então, está escrito o seguinte: não há uma pedra no caminho, mas na mente. Mesmo quando o ser humano, por vezes, percebe o equívoco da sua ação, no auge da dor envolvida e do arrependimento, em geral, ele acaba se municiando de um arsenal de justificativas e desculpas,
enquanto preserva a mesma visão básica que o levou até ali e que voltará a levá-lo novamente. E novamente. Resumindo, a gente erra, aí procura a justificativa. Não, mas é porque... A gente arruma uma desculpa, a gente arruma uma justificativa. A gente não procura compreender realmente aquilo. E quando a gente coloca essa justificativa, nós estamos simplesmente dizendo o seguinte: estava certo. Ou se não estava certo, pelo menos era o que dava para fazer. A gente não se desvencilha daquela coisa que nos levou até o erro. Ele prefere até a autopunição, a mortificação, porém deixando intocada sua visão mental deludida. Ele continua refém, prisioneiro da mesma visão e energia contaminadas, hábitos contaminados. Visões infelizes da realidade geram sofrimento e, imposta aos outros, disseminam ainda mais sofrimento. Todo aquele que sofre multiplica visões infelizes num círculo vicioso, incessante. Estancar, parar, por fim, a tal processo, evitar que visões equivocadas, impuras, errôneas, falsas, se estabeleçam ou se instalem na nossa mente, é o labor, é o trabalho do homem sábio e consciente. Em suma, o ser humano precisa libertar-se apenas e tão somente de si mesmo, dessas estruturas que não nos deixa ver a realidade como ela é e que não nos promove, não facilita a nossa atitude correta no mundo. Tarefa que cabe a cada um realizar no tempo dado pela vida. Sábio é aquele que incessantemente está a purificar a sua visão. Eu comentei isso da última vez que eu li o trecho do Dhammapada. Ou seja, precisamos purificar a nossa visão. Começar a ter percepções de como a realidade realmente ela é. E não daquilo que minha emoção está pintando naquele momento, e não daquilo que a minha ilusão está pintando naquele momento. E não daquilo que o meu engano está transformando a realidade. É isso que o trecho está dizendo. Sábio é aquele que incessantemente está a purificar a sua visão. E isso se dá através do esclarecimento que acontece quando o ser humano se envolve na prática da mente atenta e da meditação. Somente através da prática da mente atenta e da meditação pode o ser humano alcançar a sua liberdade. É curioso. Eu acho tão bonito quando alguém chega para mim e diz: eu quero meditar porque eu quero render mais no trabalho. É possível?
Sim. Aliás, muitas empresas trabalham dessa forma, colocam lá seus funcionários para fazer um período de meditação, para eles ficarem mais concentrados, menos estressados e poderem produzir mais. Aí perguntou, é possível? Lógico que é possível. Só não é durável. A pessoa só não vai conseguir praticar muito, porque ela não tem um objetivo profundo. O objetivo é a superficialidade qualquer dessas coisas lhe oferece. E o Dharma não é uma coisa de superficialidade. Os ensinamentos do Buda não são superficiais. E as pessoas vêm, conseguem bons resultados, só que o resultado material. E é difícil alguém com uma percepção, com uma tendência materialista, realmente praticar. Porque o que é que nós estamos ganhando enquanto estamos em Zazen? O que é que está acontecendo com as nossas finanças enquanto estamos em Zazen? O que ganhamos? Nada. Perdemos. Então, aquelas pessoas que têm uma visão materialista, de querer conseguir coisas, elas não duram na prática. Do Zazen, não. Porque aqui nós não estamos querendo ganhar coisas materiais. Também não estamos aqui ninguém fazendo voto de pobreza. Isso não é a questão. A questão é que no Zazen a gente trabalha aspectos interiores profundíssimos. Sem subterfúgio. Sabe? Sem desculpas. Sem tentar ficar se ludibriando. É encarar a si mesmo. É perceber-se. E a gente se percebe durante o Zazen e a gente se percebe nas relações do dia a dia. É para isso que serve a prática. E não, eu quero ficar paciente para poder conquistar coisas materiais, para comprar um carro novo, uma casa nova, uma chácara. Eu fico rindo assim, né? Não dura 3 meses. Porque não é para isso. É um outro nível que se trabalha. Muitas vezes a gente nem compreende esse nível, que estamos trabalhando em nós mesmos, não só em nós, mas no todo, no tudo que existe, porque não há separatividade. Então, purificar a visão, ver as coisas como realmente elas são. E isso se dá através do esclarecimento que acontece quando o ser humano se envolve na prática da mente atenta e da meditação. Tinha lido ainda há pouco. Somente através da prática da mente atenta e da meditação, o ser humano alcança a sua liberdade. Também tinha lido há pouco. O homem sábio passa a utilizar meios hábeis, palavra-chave. O que é o Zazen? Um meio hábil. O que é o Dharma? Um meio hábil. Para que a gente possa entrar em contato com camadas mais profundas de nós mesmos. Para que a gente possa acessar a nossa real natureza. O homem sábio utiliza os meios hábeis como a escuta compassiva, a fala amorosa, ou a fala ríspida também, quando é preciso, para fazer com que o outro acorde. A retidão no caráter e na ação. Quando se depara com sofrimento e busca atuar no mundo, quando se depara com sofrimento e busca atuar não no mundo,
perdoe-me, não no mundo, mas na mente atribulada dos que encontra pelo caminho. Limpar a poeira dos olhos daqueles, sabe? Por exemplo, muitas coisas que existem, muitas práticas espirituais ou não, movimentos sociais, movimentos ambientais, muitas coisas que existem, desejam fazer com que a gente tire a poeira dos olhos. O Zen gosta muito de falar isso. Vamos tirar a poeira dos olhos. Porque quando a gente tirar a poeira dos olhos, a gente vai ver as coisas como são e a gente vai começar a perceber o outro, entre aspas, como também sendo um ser que deseja ser feliz, que está em um determinado nível de compreensão e que procura também, como eu, ser feliz. E, de uma certa maneira, também procura, como eu, a libertação do sofrimento. Não é apenas resolvendo as coisas materiais do mundo. Resolver as coisas materiais do mundo é de extrema importância. Vacina para todo mundo é de extremamente importância. Mas para poder ter vacina para todo mundo, é preciso também que essas pessoas tenham consciência. Por isso que esse aspecto subjetivo é importante. Ontem eu conversava com uma pessoa. Eu disse, mais importante do que essa parede limpa é você perceber o aspecto subjetivo daquela pessoa que naquele momento estava passando por uma situação de sofrimento. A pessoa chorando e a outra não percebeu a subjetividade do outro, percebeu apenas uma parede. O homem esclarecido sabe que o sutil, a mente, faz o mundo, a mente faz a realidade experimentada e atuando sobre ela, em sua mentalidade, alguém pode realmente falar em uma real autotransformação. Autotransformação. Eu escutei essa frase, infelizmente não me lembro exatamente de quem é, mas nós estamos grávidos de nós mesmos. E é verdade. Veja, quem você era há um ano? Você é exatamente igual, exatamente igual. Seu nível de compreensão deve ter mudado, algumas posturas devem ter mudado. Então, nós somos esse ser em transformação. E que é por isso que a gente também não pode ficar, às vezes, presos em algum aspecto negativo nosso, por exemplo, ficar chateado com alguma questão que eu não consegui resolver ainda, mas ter essa percepção, essa lucidez, que nós somos seres em transformação. E que muito ajuda nessa transformação a percepção correta da realidade. Então vamos encerrar por aqui. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.